Glória a Deus, Shalom, bom dia. Hoje estamos na contagem do Homer e na reta aí mais da metade já para chegarmos em Pentecoste. Estamos tratando de fundamentos, tratando da nossa vida agora sexual, tratando daquilo que o Senhor tem para trazer de novo para nós. Então, não nos esqueçamos que essa contagem do Homer, ela está sendo baseada em Salmos 11, 3. Os fundamentos estiverem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, tirando os fundamentos e colocando novos fundamentos, entendendo que nós precisamos reinar sobre as coisas. Precisamos estar salvos como crentes, isso é muito importante. É a melhor coisa que nós temos na nossa vida, mas nós precisamos entender que nós somos chamados também para reinado, para reinar sobre esta terra. Então, sobre todas as áreas da nossa vida, é possível que nós reinemos. Isso não quer dizer que não tenhamos lutas, aflições, até porque já fomos bem avisados sobre isso pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu esse mundo. Então, dentro desse contexto, nós precisamos fazer uma separação dessa teologia do sofrimento, dessa teologia que quanto mais guerra, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais crente eu sou, mais santidade eu tenho. Isso é um engano que vai entrando, foi entrando na igreja, e nós ficamos então à mercê do adversário através desses fundamentos errados, através de ensinos doutrinários que nos levam a dar muito valor ao sofrimento, parecendo que ele faz parte da nossa vida. Então, uma coisa é a gente tomar nossa cruz, seguir Jesus, nós morrermos e sairmos de ambientes de pecados em arrependimento, e outra coisa é nós estarmos debaixo de um jugo, de uma religiosidade que nos leva àquele sofrimento, onde nunca tem saída, nunca tem reversão, é sempre daquele jeito e somos até marcados até pela igreja, como a gente já falou algumas vezes, que as pessoas olhavam e falavam assim: ah, talvez vocês tenham esse chamado, né? Liderança que olharam para a minha vida, a vida da minha esposa, naquela situação, e ao invés de sentar, orar com a gente, conversar, procurar o que estava acontecendo, falar: ah, talvez vocês tenham essa chamada. Mas que chamada que essa liderança vinha na minha vida? Uma chamada de vergonha, de derrota, de fracasso, de um homem que não conseguia prover a sua casa, de um filho que só passava vergonha diante dos amiguinhos ali da igreja. E graças a Deus que estávamos em meio a irmãos que sempre nos socorreram. Mas era uma situação sempre humilhante, sempre difícil, porque numa visita em uma igreja que nós fizéssemos, no final, algumas igrejas que a gente ia tem muito costume de fazer uma festa no final do culto, tem festa do cachorro-quente, festa da pizza, festa do pastel, e você sem um centavo, e você já saía de casa naquele desespero interno, porque eu sabia que ia ter o pastel para vender, eu sabia que eu não ia ter dinheiro para comprar para mim e para minha esposa, e até aí tudo bem. Somos adultos, nos viramos, mas eu tinha uma criança de 3, 4, 5, 6 anos comigo, que logicamente ia querer comer um pastel e tomar um copo de guaraná com aquele monte de criança que tinha lá, e eu sabia que eu não tinha aquele dinheiro. E isso muitas vezes foi ratificado como uma marca de santidade, uma marca de quem está na prova e Deus vai abençoar. Eu sei que existem etapas de provas, mas, irmão, a vida inteira na prova, na mesma área, não dá para aceitar. Nós não podemos nos conformar com isso. É uma vida. Nós ficamos 7 anos dentro mais de 7, na verdade, né? 7 nesse ministério, porque debaixo de muita coisa nós estávamos sendo, sim, tratados, estávamos sendo quebrados, estávamos passando por processo diante daquilo que a minha própria vida liberou, diante do desprezo que eu tinha para com as pessoas, diante da como eu me achava muito bom de serviço, eu trabalhava, eu tinha uma profissão ali, então eu achava impossível que alguém passasse uma situação tão humilhante de não ter um dinheiro para comprar um pastel para o seu filho no final do culto. Eu tinha essa cultura dentro de mim. Falei, cara, o cara tem que ser muito ruim de serviço para não ter dinheiro para fazer isso, para comprar alguma coisa, como eu já contei aqui, acho que uma vez pelo menos,
a respeito de um desprezo que eu tive por um parente quando eu fui na casa dele e a esposa falou assim que não tinha, as crianças queriam pão, e tal, e eu fui buscar o pão, levei, mas no caminho, na ida e na volta, eu pensei assim, o cara tem que ser muito ruim de serviço para não ter dinheiro para comprar pão para a mulher e para os filhos. E aquilo ficou no mundo espiritual. E quando eu me converto, um dia eu passando na rua, andando, e eu olhei assim o cartaz da Coca-Cola, uma coquinha de 290, suadinha assim do gelo. Na época lá devia ser R$ 1, nem isso, porque faz muito tempo antes de eu vir para Duartino. E uma vontade de tomar uma coca absurda. E eu pensei assim, nossa, eu não tenho dinheiro. E aí, audível, eu pude escutar. Tem que ser muito ruim de serviço para não ter dinheiro para tomar uma coca. E ali parecia que Deus estava me lançando aquilo em rosto, mas ele estava trazendo uma realidade do desprezo que eu tive para com aquela pessoa que não tinha naquele momento aquele dinheiro. Shalom, Alfredo, bom dia. Que não tinha aquele dinheiro para comprar aquele pão para sua família, e Deus então vem e fala comigo. Então eu sei que existem fases da nossa vida que nós vamos passar por certas coisas, porque nós desprezamos demais as pessoas, julgamos demais as pessoas, nos arrogamos da nossa inteligência, da nossa capacidade, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós somos, e as pessoas realmente passam, mas a vida inteira não dá. Nós ficarmos debaixo disso e principalmente espiritualizarmos isso como algo de crescimento, que Deus está trabalhando, que Deus está tratando, mas nunca acaba esse trabalho, nunca acaba esse tratamento. Quantos anos faz que você está no tratamento nessa? Você não se arrepende, você não muda de rota, você não, a gente não acha uma forma de sair disso. Eu fiquei quantos anos debaixo de um tratamento? Lógico, tinha dureza de coração, resistência a um monte de coisa, mas também tinha uma cegueira, tinha algo assim que eu estava ali debaixo de uma palavra, de uma autoridade, talvez o seu chamado seja para isso. E aí a gente não reina em nada, a ponto de chegar numa igreja, numa festa de um pastel e não ter dinheiro para comprar um pastel para o seu filho. Mas graças a Deus que sempre tinha um irmão ali atento, que quando eu via, o Matheus já estava com um pastel e um copo de guaraná na mão, brincando com as outras crianças e comendo o pastel dele. Mas eu não tinha dinheiro para comprar aquilo. E às vezes alguns irmãos davam para a gente também, às vezes não. Mas o importante, meu filho, estar suprido. E nós até na época, nós dávamos glória a Deus, e era para dar mesmo, mas é um ponto também que a gente fica assim, graças a Deus, estou sendo suprido diante dela, porque você tem aquilo como normal, e isso não é normal. Tem coisa na sua vida que já não é normal, já passou do ponto da provação, da humilhação, daquilo que Deus tinha tratado, e agora o adversário pegou carona nisso e te estabeleceu em um ambiente onde você acha que isso é normal. Isso não é mais normal, você precisa sair desse ambiente, dessa parte financeira, de casamento, na vida ministerial, só guerra, 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 nunca tem paz, nunca tem descanso, nunca encontra uma resposta, nunca tem uma saída, nunca muda a rota. Então isso está errado. E nós precisamos mexer nesses fundamentos, precisamos mexer em todas essas coisas que estão bloqueadas para que nós tenhamos avanço. Porque é coincidência a minha esposa, depois que começa a ter algum tipo de ensino com o apóstolo Éder, e a minha vida, depois que começa a entrar nesse ensino, é coincidência a nossa vida destravar? Não é coincidência. Mas é que realmente chegaram fundamentos da parte de Deus, através da vida do apóstolo Éder, que foi quebrando aqueles negócios e foi nos dando possibilidade de reinarmos. Tinha um monte de coisa construída dentro de nós? Tinha um monte de conhecimento, tínhamos uma bagagem, tínhamos muita coisa, verdade, como muitos aqui têm. Irmãos, tem gente aqui com bagagens extraordinárias. Tem pessoas que estão caminhando agora com a gente com coisas paradas no mundo espiritual que, se derem vazão, vão arrebentar. Porque tem muito conhecimento, tem muita coisa acumulada realmente para ser restituída, para ser destravada. Tem muita coisa para ser feita. Muita gente que colheu muito o que não plantou e que não colheu o que plantou. E aqueles que não colheram o que plantou, é tempo de restituição. É tempo de você se posicionar em Deus, arrancar esses fundamentos, deixar entrar fundamentos novos, porque você vai ser restituído, restituída. Coisas que você plantou e nunca colheu. E coisas que você colheu e nunca plantou. Então há uma inversão, o adversário conseguiu inverter o negócio.
O mundo espiritual retém aquilo que seria a tua plantação e libera aquilo que você não fez. Você fala, mas por que isso aqui? Aí tem os antepassados, tem os geracionais e tem também fundamentos errados, teologias erradas, coisas que nós ficamos presos, coisas que nós ficamos dentro de um ambiente onde verdadeiramente nós não temos nada mais a ver com isso, mas estamos agora formatados e nós achamos que é assim mesmo. Nós ficamos tanto tempo dentro daquela rotina que nós não vemos outra coisa. Esses dias eu vi um vídeo de um animal que foi solto, eu acho que é um urso, eu não lembro direitinho, mas ficou tanto tempo doutrinado e o que ele tinha que fazer quase o dia inteiro, no lugar que ele ficava do cativeiro, ele ficava rodando num negócio preso assim, rodando. E soltaram ele, ele fica rodando. Ele não consegue se identificar com a liberdade. O mundo real para ele se tornara antagônico, ele não existe. Tem coisa na tua vida que você está tão presa num mundo de escravidão que o mundo real para você não existe mais. O mundo real para mim, em muitas áreas, se tornara invisível, porque eu fiquei tanto tempo dentro de algo que para mim era aquilo que tinha que fazer. Mesmo sabendo que existia outra coisa, mesmo ouvindo de outra coisa, mesmo vendo em outras pessoas, mas para mim, falei, cara, é isso aqui mesmo, não tenho o que fazer. Não tenho para onde ir. E são fundamentos errados, mentiras que são colocadas pelas marcas, pelas dores, pelos fracassos, por tudo que nós vamos passando no decorrer da nossa vida. E isso vai te marcando. E você chega a um ponto que você fala assim, realmente para mim, agora depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos, só de eu ser salvo tá bom demais. Graças a Deus. E amém. Glória a Deus de você ser salvo tá excelente. De você ser salvo, de você estar realmente indo de volta para casa, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é só isso que Deus tem para você, ou não é isso que Deus tem para você. Deus tem mais. Não vamos colocar só isso, porque salvação não é só isso. Mas nós temos a salvação e temos um reinado nessa terra. Então eu quero te convidar a se movimentar no mundo espiritual para entender isso. A primeira coisa que você vai precisar entender, que você vai precisar deixar ser mexido nessa estrutura mental, no fundamento, na tua alma, que você já está formatado, marcado, dentro de um ambiente que se soltar você vai ficar fazendo a mesma coisa, igual aquele ursinho lá rodando em círculo, como se não tivesse outra coisa para fazer. Irmão, agora você está livre, pode ir, mas ir para onde? Eu nem sei o que eu faço aqui. Ficamos perdidos. Nós ficamos assim, a ponto de falar, cara, o que está acontecendo? Eu me lembro o ano passado, quando eu fui para Curitiba, eu fui lá, peguei meu prato de comida, voltei, aí estava sentado assim, eu, a pastora Ana Germano, sua irmã, a, esqueci o nome dela, da Fabiana, a minha esposa aqui, aí tinha mais uma irmã, aí tinha um irmão aqui na minha frente, o apóstolo Edro, o apóstolo Joseir. Quando eu peguei aquele prato de comida, eu não consegui comer, antes de chorar um pouco. Porque eu fiquei me vendo naquele lugar e eu falei, cara, o que está acontecendo? Porque aquilo se torna algo tão surreal, tão impossível, tão... Eu falo, cara, o que está acontecendo? Porque a minha alma ainda ela tinha marcas daquele negócio, ó, você está no lugar errado. Agora, a liberdade, agora o avanço, o crescimento, parece que vai querer te afrontar, falando, você está no lugar errado, cuidado. Melhor coisa que tem que fazer é sair dessa mesa, ir embora, não é lugar para você. E ali era o lugar para mim. Ali era o lugar que o Senhor estava me colocando para justamente sarar as minhas feridas, para fazer mesmo aquela manifestação de Mefibosete na minha vida. Cara, senta aqui na minha mesa, come aqui comigo, vamos mudar o teu destino profético, vamos para outro lugar. Tem uma outra rota para você. Então Deus tem uma outra rota para a tua vida. Você não precisa ficar nesse lugar de isolamento, de esconderijo, de vergonha, com essas marcas de fracasso da sua memória fragmentada dentro daquele ambiente que Mefibosete ficou, que em minutos ele recebe a notícia da morte do vô e da morte do pai, e perdeu o rei, e perdeu o príncipe, e ele já não era mais nada a não ser um ex alguma coisa.
Existem marcas dentro de você e dentro de mim que nós somos ex alguma coisa. Cara, eu era, mas eu sou um ex bem-sucedido aqui, eu sou um ex bem-sucedido lá. Era para eu ter ido em tal lugar no ministério, era para eu ter sido ordenado uma coisa no ministério, era para eu ter um comércio em tal lugar, era para eu ter passado num concurso, era para eu ter feito uma faculdade, era para eu ter, tudo era. Ficamos com marcas de traumas do que era para nós termos feito. Era para eu ter casado com fulano, com ciclano, era para eu ter entrado, mas nunca entrou, nunca casou, nunca comeu, nunca cessou. E agora? Agora acabou para você e para mim. Não, não acabou. Agora nós vamos reverter esse quadro, arrancar esses fundamentos, sermos sarados desse monte de derrota, de fracasso. Mas você precisa entender que é esse o projeto de Jesus para mim e para você. É isso realmente que tem, porque a tua formatação mental, a tua formatação na tua alma, ela já se conformou muitas vezes com aquele lugar de isolamento, aquele fracasso, onde você não é visto, onde você não é ouvido, onde você não é lembrado, onde você é inexistente, onde você simplesmente é um zero a nada. Ah, mas quem sou eu aqui? Que nem esses dias nós estamos atendendo uma pessoa e falou assim, mas quem sou eu na fila do pão? E aquilo é real dentro dela. Ela não está falando aquilo da boca para fora. Realmente para ela, quem sou eu na fila do pão? Porque existe um fundamento dentro das nossas vidas que nós olhamos assim, quem sou eu na fila do pão? Estando salvo, tá ótimo. Porque, na verdade, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já passei, de tudo que veio na minha vida, salvação, excelente. Mas você precisa entender que você é um filho de Deus na fila do pão e que tem a tua porção. Porque nós ficamos olhando e falando assim, não, tá certo. Ah, o irmão fulano está comendo o pãozinho dele porque ele é gente boa, irmã. Não tem gente boa. Não tem gente diferente, nós somos todos justificados pelo mesmo sangue, pelo mesmo nome, temos as mesmas chances e possibilidades. Não tem a tua vida como algo assim, ah, eu sou uma escória, eu sou um resto, eu sou um negócio aqui que realmente eu sou o desprezível da turma. Então, para mim, quem sou eu na fila do pão? Toda vez que eu chegar lá, só vamos falar assim, acabou o pão. E nem tem um lugar aqui em Duartina que ele trabalha, é um lugar de japonês, é lanche, é Matsuyama. Você liga lá às vezes 20 para as 9 para pedir um lanche, acabou o pão. Nossa, vai 20 para as 9? É, acabou o pão. Porque eles trabalham dentro de um limite. Eles compram ali não sei quantos pãezinhos para aquele dia e eles querem vender aquilo, fechar a porta e ir embora. Então, até tem lá, tiram tanto sarro disso que eles montaram um negócio lá maior e na parede está escrito lá uma das coisas tá lá, acabou o pão. Porque virou um negócio na cidade, uma marca deles, que eles aproveitaram inteligentemente e eles não estão preocupados com aquilo, porque eles têm uma rota ali. Eu, se o comércio fosse meu, eu compraria mais pão, porque eu ia querer vender mais lanche. Mas para eles está bom assim. Então, beleza, acabou o pão. Só que para mim e para você, não acabou o pão. Para mim e para você, tem um pão disponível. Jesus Cristo está disponível para nós. Ele é o pão da vida. Ele está disponível para mim e para você. E você olha para aquilo e fala assim: não, é para o fulano, é para o Alexandre, é para o Alfredo, é para. Não, é para você. É para você. Se tem alguém na face dessa terra que pensava, cara, para mim não tem mais nada, sou eu. E já era. O que vai acontecer agora? Na idade que eu estou, no monte de besteira que eu fiz, o que vai acontecer agora? Salvação? Excelente. Tá ótimo. Ficar quietinho aqui na salvação. Tá bom demais da conta. Estaria bom demais da conta a nível de salvação, pelo toda a besteira que eu fiz? Sim. Mas o Senhor Jesus Cristo tem mais para mim. Você vai ter que entender o que Jesus entende. Não o que você entende ou o que o diabo quer que você entenda. Nós estamos muitas vezes na nossa própria regência, nós damos a nossa sentença, e essa sentença, ela não é a sentença do céu, ou nós estamos debaixo da sentença do inferno. Ó, tá bom demais para você ficar aí. Não sai, não se mexe, não vai, não avança. Porque talvez o adversário não iria conseguir roubar a minha salvação, mesmo com toda a besteira. Mas ele iria me roubar e roubar as pessoas daquilo que eu tinha para funcionar no corpo.
Entenda que você tem algo para funcionar no corpo, e o que o adversário quer fazer é silenciar a tua voz, mas em nome de Jesus eu te abençoo, para que a tua voz seja destravada, para que você não se veja mais como quem sou eu na fila do pão, que você entenda que tem um povo te esperando, que precisa da tua unção, precisa da tua voz, precisa do que está construído dentro de você. Então você é muito importante no funcionamento do corpo. Se posicione, se limpe, creia que você é mais do que você está pensando que você é em Cristo. O problema é que nós nos achamos arrogantes, soberbos. Não, eu tenho que ser humilde, né? Porque quem sou eu na vida? Isso não é humildade. Isso é engano. Nós nos acharmos inapropriados, ou que não é para nós, ou quem somos nós na fila do pão, como eu pensei muito tempo da minha vida, isso não é humildade, isso é engano. Isso é estar paralisado pelas trevas, paralisado pelos pecados, sem ter como sair. Você pode sair dessa situação. Você deve sair dessa situação. Você tem como acessar outra coisa. Eu quero ler uma palavra aqui, Gênesis 2:7 fala assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Ontem eu ouvi uma música, depois eu fui dar uma olhada no rapaz, um rapaz meio complicado, então não vou nem dar muita dica da música, do que é. Quem postou aí sabe do que eu estou falando, mas eu não sei como está o menino hoje, então eu não vou incentivar você a estar se expondo. Mas a música, ela fala a respeito de algo que começou a nascer uma palavra dentro de mim. A música, ela vai falar a respeito de... É fácil você construir alguma coisa do zero, mas você mexer em toda uma estrutura que foi abalada, que tem que ser restaurada, reformada, é muito complicado. E aí Deus me levou nessa palavra, que foi fácil, entre aspas, porque é algo muito complexo, mas para ele, como Deus, foi fácil fazer o homem, porque dependia dele. Ele pega lá uma porção de terra, ele faz um bonecão, e ele sopra nas suas narinas, ele transfere toda a essência dele ali para formar os órgãos e os pensamentos e toda essa complexidade que é um corpo humano e a formação de alguém desde o ventre. Mas ele forma o primeiro homem ali. E isso, diante da grandeza de Deus, isso foi fácil, tranquilo. E ele sopra ali, depois ele cria Eva e também está tudo bem. Só que aí depois vem a queda desse homem. E nós precisamos entender que na queda desse homem que começam os nossos problemas. Na queda de Adão e Eva, começam os nossos problemas, porque aquela facilidade que tivemos de sermos formados ali, numa representação de Adão, que era para ter dado continuidade, porque ele representava a raça humana. Eu entendo que se Adão e Eva fossem aprovados naquele momento da tentação, ele estaria representando a raça humana estaria livre daquilo ali. Nós estaríamos aqui agora de boa, no Éden. Mas, na verdade, ele perde aquela marca. E ali começam os nossos problemas. Ali começam realmente as coisas, porque agora, dali para frente, depois da queda, todos que vieram precisam passar por uma restauração, por uma reforma. E aí entra Jesus Cristo na história. Então, em cada etapa, teve uma possibilidade do homem se conectar com Deus e voltar para Ele, apesar do pecado de Adão. Mas para a nossa geração, está disponível Jesus Cristo de Nazaré, o homem que veio para nos consertar, para colocar a nossa vida no lugar, para nos dar condições de voltarmos. Só que esse processo ele é longo, doloroso, pesado, difícil, porque nós entramos em lugares horríveis. Hoje de manhã, minha irmã me mandou uma senhora, ela estava ali cozinhando e cantando uns corinhos, até eu estava cantando aqui antes de começar. Sai, 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 todo o poder das trevas, tal, e cantando ali, cozinhando, e alguém filmando. Daqui a pouco foi lá para uma cama que tinha atrás, tinha um tiozinho, parece o Alfredo assim, mais ou menos, com o violão, tocando o violãozinho dele, e a Ana Lúcia cantando ali na cozinha, aleluia, glória, e filmou ali. Beleza. Aí eu mandei para ela assim, vô Armando e vó Líria, que eram os meus avós, assim, como teria sido diferente a nossa vida? Falei, eu vou até falar sobre isso no Oséias daqui a pouco. Será 7h10 da manhã.
Então, como teria sido diferente a nossa vida? Porque o meu avô e a minha avó teriam produzido algo no mundo espiritual que teria trazido livramentos para a minha vida, para a minha geração, para a minha mãe. Nós teríamos pego outra rota. Então, aí me nasce o entendimento ainda mais profundo da responsabilidade que nós temos com as gerações vindouras. Você é um irresponsável, eu sou um irresponsável dentro daquilo que nós já produzimos para nossas gerações vindouras. Meu pai e minha mãe foram irresponsáveis, os meus avós irresponsáveis. E nós precisamos hoje entender, dentro das nossas irresponsabilidades, nós precisamos arrancar esses fundamentos, acertar a nossa vida, porque nós estamos aí, eu estou com o Mateus, daqui a pouco virão os meus netos, os meus bisnetos, e eu preciso deixar uma genética, um DNA, uma coisa o mais limpa possível para eles terem condições de acessar algo novo e estarem com a vida o mais acertada de Deus, o mais formatada em Deus, próximo daquilo que é a essência, do que estarem cheios de lugar de reforma. Nós entulhamos, nós arrebentamos a casa dos nossos filhos, já nascem com um monte de deformidade, já nascem com um monte de problema na casa deles, eles como casa, que é culpa sua e minha, porque somos irresponsáveis, fomos irresponsáveis. E estamos tratando essa semana da parte sexual. E a parte sexual é a parte que ela deixa uma casa totalmente em ruínas. É necessário que nós entendamos que as nossas práticas sexuais, fora do contexto de casamento, trouxeram ruínas para nós e para a nossa geração. E há um convite do Espírito Santo para nós nesses dias. Corra arrumar essas ruínas para que você saia desses ambientes e traga um ambiente também diferente para a tua geração, para os teus filhos e netos e bisnetos, e por aí vai. É responsabilidade nossa. Porque na hora da bagunça, nós não pensamos em nada. Perdão. Mas agora nós precisamos saber que nós temos que acertar a bagunça. E é esse momento que vai doer, que vai dar trabalho, que vai cansar e que nós precisamos fazer. O Senhor tem nos chamado, vai acertar todo o tempo de adultério, fornicação, masturbação e tudo que você fez de bagunça. A tua semente está liberada em algum lugar, vai atrás disso. Você foi semeado em alguns momentos, vai atrás disso. Você esteve no momento onde você liberou para a tua geração bastardia, aborto, você fez uma bagunça na casa da tua geração. Vai acertar isso. Vai arrancar esses fundamentos, vai colocar fundamentos novos e vai trazer realmente uma condição das coisas mudarem. Porque nós fizemos essa bagunça. Nós somos responsáveis por essa bagunça. Uma bagunça. Fizemos um negócio horrível e que outrora era muito bonito, mas agora nós temos visto o verdadeiro rosto daquilo. Sabe aquele rosto que te encantou e que me encantou? Sabe aquele corpo que te encantou e que me encantou? Agora ele está mostrando a verdadeira face para você. Agora você está vendo de verdade com quem você estava deitado ou deitada. É agora que nós estamos vendo. É agora que nós estamos conhecendo com quem realmente nós estávamos. Mas para nós era tudo camuflado, era bonito, era lindo, era cheiroso, era gostoso. Mas agora, nesse momento, você pode estar vendo o rosto, a imagem real daquele que você deitou ou daquela que você deitou. Tem uma imagem por trás daquilo lá. Na concupiscência dos olhos, no desejo carnal, na vontade de esvaziar-se, nós fizemos um monte de coisa. Na vontade de esvaziar-se, nós nos entregamos a um monte de coisa. E entramos, por exemplo, na área da masturbação, que é uma área devastadora na vida do homem. E para minha surpresa da mulher, que eu já falei aqui algumas vezes. E depois que nós começamos o atendimento, eu fiquei de verdade assim espantado com o tanto que a mulher se envolve nisso. E eu não imaginava. Eu achava que masturbação era coisa de homem, que mulher não precisava disso, que mulher nem se importava com isso. Mas existe esse campo minado chamado masturbação, que o adversário acessa e usa demais contra as nossas vidas, porque ele sabe que é um campo que ele vai nos prender de várias formas.
Na masturbação, ele vai nos levar a lugares horríveis. Dentro da masturbação, ele vai nos pegar em lugares absurdos, porque ele vai criando ambientes, ele vai trazendo pensamentos, aonde você pode fazer coisas horríveis que você não faria de repente dentro de um ambiente com outra pessoa, mas no campo da imaginação nós damos vazão para isso e nós entramos então dentro de ambientes da masturbação, onde a nossa semente é colhida ou onde a mulher ali libera os seus fluidos e dentro daquilo ali ela está ou ele está se relacionando diretamente com demônios, mas a imaginação dela está com coisas maravilhosas. Os homens lindos da televisão, dos filmes, das séries e das novelas, as mulheres lindas da Globeleza, do Carnaval, e também das novelas, dos filmes e das revistas, e tudo mais que nós usamos nessa área. A masturbação é algo devastador, que você e eu precisamos checar se você já se arrependeu na profundidade que você pecou dentro da área da masturbação. Você pode estar presa num lesbianismo sem você ter se relacionado nunca com uma outra mulher, mas naquele campo da masturbação, o diabo conseguiu acessar isso. E você se masturbou pensando em outra mulher e você entrou então no lesbianismo. E às vezes você vai passar por uma libertação, você nem lembra disso. Mas por algum motivo, até por uma carência da tua alma, você achou aquela mulher tão legal, você acha aquela amiga de trabalho tão interessante, aquela amiga de escola, a conversa dela, a companhia dela, o apoio dela, que aquilo acaba entrando no seu mundo e na hora do sexo que você faz sozinha, na masturbação, você fala, cara, aquela pessoa, ela completa a minha alma, eu vou trazer ela para um ambiente mais próximo. E você entrou no lesbianismo, e você nem se lembrava. E você vai precisar se arrepender disso. Você vai precisar sair disso. Então, dentro desse ambiente do arrependimento, na profundidade que nós pecamos, a masturbação é onde ela vai trazer o maior número de desdobramento que eu vejo dentro do campo sexual. Porque na masturbação você pode ser homossexual, você pode adulterar, você pode fornicar, você pode praticar incesto, você pode praticar bestialismo, você pode fazer orgia, você pode fazer uma bagunça mesmo. Então, o campo fértil da masturbação na mão do adversário, ele é muito vasto. E você pode ter entrado em lugares horríveis, eu posso ter entrado em lugares horríveis. E nós temos falado do arrependimento na profundidade que nós pecamos. Então, esse negócio de você pegar e falar assim, Senhor, me perdoa, porque eu me masturbei, não vai funcionar. Não vai funcionar. Me perdoa porque eu me masturbei. Me perdoa porque eu me masturbei pensando em outra mulher. Então, me perdoa porque eu entrei no lesbianismo. Senhor, me perdoa porque... Então, você vai ter que se fazer aquela parte que nós temos ensinado insistentemente para quem está chegando agora e nunca ouviu falar isso. Arrependimento na profundidade que pecou. Pecamos na profundidade e nos arrependemos na superfície. Não vai funcionar. Me perdoa da masturbação. Está parado aqui. O pecado está aqui, ó. Não está atingindo. Abaixa. Vai se arrependendo etapa por etapa. Me perdoa porque eu traí a minha esposa. Eu adulterei na masturbação. Me perdoa porque eu lancei uma semente com o adversário. Eu não sei onde ela foi parar. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso pensando numa outra mulher casada e também trouxe problema, liberei algo ali sobre ela que ela não está nem sabendo e que pode atingir aquela pessoa. Tem tanta intensidade nisso que pode atingir aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque eu desonrei o meu leito. Senhor, me perdoa porque eu trouxe outra pessoa para estar aqui na cama agora que eu estou com a minha esposa, tem outra pessoa na minha cabeça, na masturbação, agora eu fiz aliança com outra pessoa. Senhor, me perdoa. E aí você chega aqui no nível que você pecou. Aí você limpa o mundo espiritual. Agora ficar lá, me perdoa porque eu me masturbei, não está funcionando. Você está preso e presa nisso aí. Precisa aprofundar o nível de arrependimento. Precisa alcançar aquilo que você fez, que você produziu. É muito mais complexo e profundo, realmente. Muito mais. Eu tenho falado aqui insistentemente também do aborto, que é exatamente o exemplo que eu dou, aonde Deus falou comigo. Você não se arrependeu do aborto e agora eu vou te ensinar sobre isso. Senta aí.
como um pai, como um Deus que queria falar comigo. Irmão, entenda que Deus quer falar com você, você que não quer ouvir. O pai quer te ensinar, você que não quer ouvir. Quando eu fiz meu aniversário, acho que de 52, 53 anos aí, que eu tinha aí 15 pessoas na minha casa, meus irmãos e alguns amigos, eu olhei para aquelas pessoas e eu falei, cara, eles sempre estiveram aqui, eu que não queria. Eles sempre quiseram me amar, eu que não queria receber o amor. Eles sempre quiseram estar na minha festa, me trazer um presente, me dar um abraço, orar por mim, sempre, todos os anos, desde a minha existência, desde que eu tinha eles como amigo, como parente, sempre quiseram. Eu não quis. A culpa é tua. Esse amor que você está reclamando não ter, é você que está rechaçando. É você que não está recebendo. As pessoas muitas vezes estão prontas para te amar, mas você está só recusando. Você está só jogando o amor no lixo. E quando eu olho para aquelas pessoas ali, meu irmão, minha irmã, minha outra irmã, sobrinhos, meu filho, minha nora, meus amigos, minha esposa, todos me amando de verdade. Você entende o que eu estou falando? De repente você está num lugar de isolamento, de dor. Você fala, ninguém se importa comigo, você está rechaçando isso. Porque eu não queria festa de aniversário, eu não queria ser amado, eu não queria nada desse tipo de manifestação. Então as pessoas, eu atava as pessoas, eu algemava as pessoas e não tinha nenhuma manifestação de amor para a minha vida, porque eu não estava pronto para receber. Então isso que você está passando é porque você não está querendo ouvir. Porque de aborto, Deus estava falando comigo há muitos anos atrás, através da minha esposa, de vez em quando, ou de vez em sempre, ó, tem o aborto lá em aberto, hein? Ó, tem o aborto lá em aberto. Precisa se arrepender desse aborto. Para de me encher. Você não tem fé. Você é exagerada. Você não sai do lugar por causa disso. Você está sempre enroscada nas mesmas coisas. É isso que ela ouvia. Nossa, quanto exagero. Já me arrependi desse aborto. Já falei isso daí com Deus. Já está tudo pronto. Aí depois Deus vem e fala assim: agora você quer me ouvir? Senta. Então está chegando um momento na sua vida, Deus está falando assim: agora você quer me ouvir? Senta. Agora eu vou te ensinar o que é o seu pecado na profundidade que você pecou. Isso que você tem como, não, mas eu já falei, já acertei, já está tudo. Senta, que agora eu vou te ensinar. Você quer ouvir? Então eu vou te ensinar. Senta. Aborto? O que você falou para mim? Como você se arrependeu? Pai, me perdoa porque eu abortei. Em nome de Jesus, amém. Não. Seu pecado está aqui embaixo. Vamos lá. Pai, me perdoa porque eu abortei. Pai, me perdoa porque eu sou assassino. Pai, me perdoa porque eu matei o meu próprio filho. Pai, me perdoa porque eu fiz um sacrifício a Moloque. Pai, me perdoa porque eu paguei por isso. Pai, me perdoa porque eu interrompi alguém de ter um propósito do Senhor na terra. Pai, me perdoa porque eu impedi o meu irmão, o meu filho de ter um irmão. Pai, me perdoa porque eu impedi os meus pais de ter outro neto. Pai, me perdoa. Até chegar onde eu pequei. Desdobramento de pecado, sacrifício a Moloque, colocar minha finança naquilo, matar o meu filho, assassino. Você entendeu agora o que você fez? Que não foi só, entre aspas, um aborto? Você entendeu que você é um assassino? Você entendeu que você sacrificou a Moloque? Você entendeu que você me ofendeu matando alguém que eu tinha um projeto? Você entendeu isso? A profundidade que você pecou? Entendi. Agora vai se arrepender. Na profundidade que você pecou. Aí a vida começa a entrar no eixo. Então Deus está te levando hoje num ambiente. Você entendeu o que você fez? Ah, me masturbei, foi lá pro ralo, foi lá no papel, acabou nada. Está em aberto aí falando contra você e a tua casa. Vai se arrepender na profundidade que você pecou. Adúltero, homossexual, praticou bestialismo, entrou em orgias na mente. Vai se arrepender. Vai fazer o que tem que ser feito. Quer limpar o mundo espiritual de verdade? Quer limpar toda a parte que você fez na vida sexual? Arrependimento na profundidade que pecou. Fornicação, gerou aborto, gerou bastardia. A pastora Fátima vai estar falando, a apóstola Fátima vai estar falando sobre isso.
O que nós geramos para a geração, o que nós trouxemos de marca, que nossos filhos já nasceram debaixo disso, deformados. Já geramos uma criança em deformidade. Ai, graças a Deus, meu filho é saudável. Deixa eu ver. Os dois olhinhos, os dois ouvidinhos. Aí leva o Matheus fazer o teste do ouvido. Aí vem um baita de um enfermeiro, 300 quilos, e bate aqui do lado. O Matheus olha para cá, bate aqui, olha para cá. Ai, Deus, obrigado, ele está ouvindo. Daqui a pouco ele começa a falar, daqui a pouco ele começa a andar, e tem os dois bracinhos e as duas perninhas, e eu não enxergo a deformidade. Por fora, todos os órgãos em ordem, tudo funcionando, está tudo muito bem, mas gerei uma criança deformada. Mas eu não consigo ver. Porque eu não consigo ver o mundo espiritual batendo aqui, ó, e o Mateus aqui, ó, abobalhado, sem ouvir nada espiritualmente falando, porque eu gerei uma surdez para ele. Eu gerei. Então tá aqui, ó. Pode bater o tanto que for, não olha, não tem intimidade com o som do céu, porque eu gerei algo que ele é surdo e eu preciso me arrepender disso para limpar o mundo espiritual do meu filho. Responsabilidade minha. E posso ter feito isso na vida sexual, sim. Mas você olha para assim, meus filhos são todos perfeitos, graças a Deus. Há controvérsias. Você pode estar com filhos dentro da sua casa, totalmente deformados por causa dos seus pecados sexuais. E você vai ter que acertar isso. Deformidades na alma, que estão atingindo agora o corpo, muitas vezes, que está atingindo a mente, comprometendo a salvação, interrompendo uma rota profética por causa dos teus pecados sexuais. E você vai ter que fazer a tua parte. Agora você já tem um filho de 40 anos quase. Ah, pastor, agora eles se viram. Verdade, já dá para se virar também. Se crerem, se buscarem, se expuserem, se arrependerem, mas você pode ajeitar as coisas para eles, se você for responsável por isso. Você pode trazer algo aí muito mastigado já no mundo espiritual para ele. A decisão final, com filhos dessa idade, que nem o meu de 31, vai ser com ele. Mas os meus netos que virão, aí já pode ser com a minha vida, com a vida do Mateus e da Letícia. Podemos limpar já o mundo espiritual para eles. Podemos tirá-los desses ambientes. Podemos já ter uma genética limpa, como aquela de Zacarias e de Isabel, que gera João Batista num ambiente tão limpo que o próprio Cristo vem e fala dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. Genética limpa igual essa que pisou na terra, eu nunca vi. Cristo dando testemunho. Zacarias e Isabel, ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. Acabou. Como você gerou o teu filho? Como eu gerei o meu? Como foi feito isso? Primeiro que o meu filho foi gerado num ambiente onde a minha esposa nem queria se relacionar. Já começa por aí o meu erro. Porque tinha morrido a pastora dela, pastora Belquisa, alguma coisa, de Bauru, e a pastora morreu. E para mim, a pastora morreu, enterrou e eu estou vivo e não tem problema nenhum nós nos relacionarmos sexualmente. Só que a minha esposa estava triste, porque era a primeira pastora dela. Ela não queria fazer nada, se relacionar com nada, ela só queria chorar, ficar na boa, orar, ficar quieta. Não, mas por quê? Não aconteceu nada, vamos lá e vai. E fez. E naquele dia ela engravidou. Então, imagina um ambiente dessa gravidez. Imagina um ambiente sexual desse relacionamento, como estava o coração da minha esposa no dia que ela engravidou do nosso filho. Então, dentro dessas coisas, nós precisamos entender que nós pecamos, irmão. Você precisa entender que você pecou. Porque para nós, para os homens, cara, morreu e enterrou. Eu estou vivo, tá tudo bem. A tua mulher não funciona assim. A cabeça dela não funciona desse jeito. Para ela, para mim, meu pai morreu. E foi a morte que eu mais senti na minha vida, na Terra. Minha sogra e meu pai, mais ou menos no mesmo patamar. Tá, morreu minha sogra. Senti, chorei, foi difícil. 10 horas da manhã enterramos. Fui trabalhar o dia inteiro. À noite, relacionamento sexual. Para mim tá tudo bem. Minha sogra já morreu, já enterrou. Mas para ela, nesse caso seria a mãe dela, né? Para piorar. Mas vamos pegar o meu pai. Foi difícil? Foi. Mas já enterrou. Agora acabou. Então agora eu estou vivo. Então vamos fazer o que tem que fazer porque eu estou vivo. Mas nós estamos ultrapassando limites.
e gerando em ambientes de pecado, trazendo marcas à nossa esposa, marcas de abuso. Ah, eu nunca abusei da minha esposa. Será? Será que naquela noite que ela ficou grávida do Mateus não foi um abuso? Mesmo eu não pegando ela à força física, mas peguei ela à força do argumento, da pressão, abuso. Que o Senhor me perdoe desse abuso. Que ela me perdoe desse abuso. Abuso. Entenda que você abusa da sua esposa. Você abusa do seu esposo, coisa que não quer fazer, que não dá, mas fica uma pressão, uma falação, um negócio. Coisa que ele não pode fazer, seja em qualquer área. Nós estamos falando da área sexual. Mas coisa que você atormenta tanto a cabeça dele, que ele faz uma dívida para comprar esse bendito desse negócio que você quer, que dava para você esperar mais um pouco. Agora você está endividado, você está sendo privado de outras coisas, passando por um problema, porque você abusou, você azucrinou a mente, e agora está aí essa linda geladeira que você não podia comprar, que a outra aguentaria mais um tempo, e agora você está passando por problema financeiro, porque você abusou do seu marido mentalmente. Você abusou da tua esposa em alguma área e agora está gerando, seja na área sexual ou qualquer outra área que você tenha abusado. Então nós temos que entender que esse campo da restauração, da reforma, ela vai dar muito mais trabalho do que aquele da formação inicial. Para fazer Adão ali para Deus, moleza. Mas hoje, agora, Jesus vem, morre, ressuscita, deixa todas as possibilidades, e depende da minha decisão, da tua. Temos o diabo, temos os demônios, temos a nossa carne, tem. Agora ficou muito mais complexo. É problema em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes. O alicerce está todo abalado, os fundamentos abalados, vai ter que começar de lá e vindo restaurar. Você já viu como que é você reformar uma cozinha, como você começa de um jeito e vai para outro lado completamente diferente? Você fala assim, vou fazer um piso sobre piso nessa cozinha. E só. Média cozinha. 6 por 5, 30 média de piso, vou comprar 32 para deixar 2 de reserva se estourar algum. Projetinho filé. Contrata um cara para sentar, esvazia a cozinha e coloca ali. Beleza. Aí você acabou de assentar o piso. O que acontece? Você olha para a parede e fala assim: eu não imaginei que fosse acontecer isso, mas esse revestimento da parede não combinou com esse piso. Agora ficou feio, tudo novinho aqui, destacou aquilo lá. Vou fazer o revestimento. Arranca todo o revestimento, mediu, colocou o revestimento. Aí você olha para o gabinete da pia e fala: esse gabinete agora não deu certo, essa torneira também não, essa pedra de mármore também não. Liga para a Patrícia Leite, encomenda uma pedra de mármore, compra um gabinete novo e, e vai indo. Quando você vê, você fez a cozinha inteira e está com uma dívida absurda. Porque depois a geladeira não vai combinar, o fogão não vai combinar, as panelas não vai combinar, o micro-ondas não vai combinar. E a reforma é justamente isso. Você começa a mexer na sua vida. Não, é só acertar isso aqui? É masturbação? Pai, me perdoa que eu masturbei. Aí começa a mexer. Ô, Glória, ela quer vender, irmãos. Ó, Patrícia Leite, hein? Lá em Brodowski. Quem puder, compra lá com a irmã lá. Precisar de alarme, precisar de cerca elétrica, Alfredo Cusiol. Aleluia. Então, o negócio é assim. E nós vamos mexer e nós vamos ter que ir até o final da reforma, porque você vai perceber que está mais feio do que você pensa. Que foi mais complicado do que você pensa. E você vai ter que entrar nesse ambiente e você vai ter que ter uma consciência que você vai ter que mexer e que isso dá muito trabalho. Acertar isso aí tudo que nós fizemos dá muito trabalho. Precisa de muito recurso. Então vai gerar esse recurso em Deus. Talvez você começou a mexer na tua cozinha e foi até o final, está endividado ou parou o processo no meio porque você não tinha recurso. Agora, em Cristo, quando você começar a mexer, por mais feia que fique, que apareça as próximas etapas, vai gerar o recurso nele, você vai acabar essa reforma. E a tua cozinha espiritual, nessa área sexual, vai ficar linda, porque tem recurso nele. Há sangue suficiente. A apóstola tem falado isso direto. Há sangue suficiente. Ah, apóstolo, você nem sabe onde eu entrei. E você também não sabe onde eu entrei. Você sabe mais onde eu entrei do que onde eu sei do que você entrou. Isso é verdade, porque eu falo bastante da minha vida. Mas aonde eu entrei há sangue para mim.
por tudo que eu fiz. Há sangue para mim. Acabou. Há sangue para a tua vida. Ah, mas eu não é você. Esqueça você. Eu não mereço, eu não posso. É verdade, você não merece, você não pode, você é uma porcaria. Tudo isso, mas você, em Cristo, aí você merece, você pode, você não é uma porcaria, porque o pai estará olhando para o filho. E o filho vai dar um positivo. E põe você lá dentro. É Jesus Cristo, irmão. Tira o olho de você. Por isso que para você parar e eu parar de nos acharmos quem sou eu na fila do pão, eu tenho que estar com Cristo na minha frente. Porque para mim, no natural, quem sou eu na fila do pão? Aí beleza eu pensar assim. Agora, se eu penso em Cristo, aí minha vida já muda de rota completamente. Opa, tem uma porção para mim. Tem algo reservado para mim dentro daquilo que o Pai preparou. E ele vai me arrumar inteirinho. Pode estar tudo estraçalhado, arrebentado. Pode ser aquela coisa mais feia do mundo. Tem material suficiente, tem sangue suficiente. Nós seremos colocados para funcionar. É difícil? É. Por causa dele, não, por causa nossa. Dureza de coração, independência, resistência à palavra, acharmos que é exagero, que é muito, que é pouco. Tem gente que não vai, não porque acha. Eu não ia, porque eu achava que era muita coisa. E tem gente que não vai porque acha que é pouca coisa. Ela é tão santa, ela é tão justa, ela sabe tanto de Bíblia, ela sabe, não é possível que seja só isso. Irmão, não é só isso. Se é o que Deus mandou você fazer, só faça e entra. É Ele que está mandando você entrar. Ou você é mais justa do que Deus? Ou a tua santidade é maior do que a dele? Ou o teu julgamento de perdoar pecados é maior que o dele? Porque se Deus já falou para você que que perdoados estão os teus pecados, por que você está insistindo? Não, está em aberto. Se Deus já te perdoou e já lançou no mar de esquecimento, então ou você é Deus, ou você sabe mais do que Deus, é mais justa do que Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus nem Deus está te entendendo. Fala, viu, já te perdoei. Pode entrar. Não, tem mais coisa para fazer. Agora, pastor, estou aqui no manto e agora o pastor vai ver. Não quero ver nada, eu só quero que você entre. Só quero que você obedeça, só quero que você creia. Se Deus falou que está pronto, irmã, por favor, para de dar trabalho. Não aumenta a minha luta, não. Não aumenta a minha prova, tá bom já. Deus já falou que está pronto? Por favor, querido, entra. Tinha um irmãozinho que falou assim: não aumenta a minha luta, não aumenta a minha guerra. E é verdade, às vezes aumentamos a guerra dos líderes, aumentamos a guerra de Deus, aumentamos a guerra de todo mundo, porque nós estamos agora. Antes achávamos que era muita coisa e achávamos, não pode ser tão simples assim. Não, mas Jesus já me perdoou? Agora já está tudo certo? É, agora já está tudo certo. Você se arrependeu, na profundidade que você pecou, está tudo pago, ele já pagou, agora entra, senta e come. Acabou. Não faz gracinha, não. Já está pronto. Então, nem acho que é muito e nem acho que é pouco. Só acho que o céu acha. Se o céu falar para você que está faltando, você entrega. Se o céu falar para você que está pronto, você toma posse. E para por aí a nossa conversa. Não vamos ficar dentro desse lugar onde a gente começa a complicar a situação. Às vezes a gente complica demais a situação. A gente entra em lugares que Deus não está falando, cara, não tem isso aí, já acabou. Mas não, eu tenho que fazer mais um jejum, eu tenho que ler mais a Bíblia 3 vezes, eu tenho que fazer. Nós já lemos a Bíblia inteira algumas vezes. E ter lido a Bíblia inteira algumas vezes, para mim, a vida não mudou nada, de verdade. Enquanto não obedeci o que estava escrito na Bíblia que eu li inteira. Conhecimento, ler a Bíblia inteira, é importante, mas se você não colocar em prática. Muita coisa que eu coloquei em prática foi muito mais importante do que aquilo que eu conhecia. E quando eu coloco em prática aquilo que eu conhecia e não cria, as coisas começam a mudar. Então coloque em prática. Ah, eu já li a Bíblia 10 vezes. E até 2030, para bater com a Agenda 2030, até lá, o apóstolo vai ver, eu vou ler mais 10 vezes. De verdade, aplica o que você já leu, irmão, em 2025 mesmo. Ajuda Jesus a te ajudar. Pega o que você já leu, o que você já sabe, o que você já tem de bagagem e vamos pôr para funcionar.
Uma vez eu estava na igreja aqui e começou um converseiro e queria alugar ônibus e alugar não sei o quê para a gente ir lá, não sei para onde, mas. E eu tô só de zóio. Eu falei, gente, eu vou dar minha opinião aqui. Nós não estamos precisando de congresso, hein? Nós não estamos precisando de congresso. Sem desprezar o congresso. Aí, nego olhando para minha cara, falei, ó, se a gente aplicar o tanto de coisa que nós já aprendemos nos congressos que nós já fomos, naquilo que é ministrado aqui, porque tinha culto naquela igreja todo santo dia tinha alguma coisa. Se a gente aplicar o que a gente ouve aqui todo dia, os congressos que a gente já foi, e tudo que a gente está vendo, vai ser melhor do que a gente ir em mais um congresso, buscar mais conhecimento, mais um alimento para a gente ficar passando fome aqui. Nós estamos passando fome porque nós não estamos aplicando aquilo que está aqui de alimento. Vamos comer o que está aqui, processar o que está aqui, pôr para funcionar o que está aqui, que vai ser melhor. Então, dentro de você já tem muita coisa aí. Não estou falando para você parar de ir no culto, parar, entenda bem o que eu estou te falando. Mas processe isso, aplique isso que você já tem muita coisa aí para gerar potência, para gerar combustível para você sair de alguns lugares. Aí eu preciso de mais uma revelação, preciso de mais um entendimento, preciso de mais uma palavra, preciso de mais um atendimento, preciso de mais um versículo, preciso de mais. Ô, Jesus, meu Deus, você tem quantos versículos nesse assunto? Irmãos, tem gente que eu fico assim olhando e falo, cara, o cara é pesado. Hein? A pessoa nem percebe no atendimento o que ele está falando, o que ele tem de revelação, o que ele tem de entendimento, o que ele conhece da palavra, o que ele. Mas ele está esperando mais uma revelação. Por quê? Nós acostumamos com isso. Nós acostumamos, vamos no congresso, vamos ser ministrados. Aplica o que você tem aí, você vai ver. Continua fazendo a sua vida normal. Mas aplica o que você tem, processa o que você tem. Você vai ver que você vai entrar em outro lugar em Deus. Então não é de repente, esse ano não vai ter encontro dos filhos, né? O ano passado foi tão bom, irmão. Você não precisa de outro encontro dos filhos esse ano. Se Deus não deu, porque não vai ter. Agora, como aquilo lá, processa aquilo lá que nós recebemos em novembro para você ver como vai fazer efeito. Quanta coisa que foi falado ali, nós nem mexemos ainda. Tá afim do encontro dos filhos? Como aquele lá, de novembro. Vai dar uma olhada lá nos vídeos, vai pedir para o Espírito Santo trazer para você, vai lembrar das palavras, do lava-pé, de tudo que aconteceu ali, do amor que você recebeu, do amor que você deu, da comunhão que nós tivemos. Hoje você pode estar num ambiente de carência, de falta de amor, que é só você acessar aquela atmosfera que estava lá no encontro dos filhos. Hoje eu estou me sentindo meio esquisitona. Só acessar, tem um arquivo aí. Vai lá e acessa aquele lugar que nós ficamos ali, amados, guardados por Deus, protegidos. Ali gera um alimento para você e pronto, você já toma um outro rumo na tua vida. Então, em nome de Jesus, fiquemos com essa palavra aí, acertemos as nossas vidas, sejamos responsáveis, encaremos a nossa vida para essa transformação que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Saindo agora totalmente do foco, eu só quero te dar uma orientação de algo que eu falei esses dias. Cuidado com pessoas que te cobram, te encurralam, exigem de você coisas que a pessoa, na verdade, ela não está interessada em servir a Deus através do seu ministério, da tua chamada, obedecer isso. Ela só quer, como ela conhece a palavra, então ela quer, você não serve para ela para nada. Mas na hora de dar um dinheiro, de ajudar, ou de dar uma oração, fazer alguma coisa, aí você, exemplo, tinha umas ciganas que eu pregava lá em Bauru, quando eu trabalhava num açougue lá, elas iam comprar lá e eu sempre estava dando um, um pitaco ali falando de Jesus, elas logicamente trabalham na adivinhação e tal. Aí um dia até peguei uma cigana dessa na Batista de Carvalho, no calçadão. Deixa eu ler a tua mão, Moreno. Falei, eu deixo você ler a minha, mas depois você deixa eu ler a sua. Ela falou assim para mim, você é crente? Falei, sou. Então ora por mim, para Deus abrir as portas. Falei, eu vou orar por você. Repreendi todos aqueles demônios, espírito de adivinhação e fui embora. Nem sei o que deu aquilo lá. Deus abençoe que tenha se convertido. Mas aí chegou uma cigana uma vez aqui em Duartina, já no açougue, eu estava tomando uma coca ali, elas entraram, elas vieram fazer o negócio delas aqui.
E entrou aquele monte de cigano e conversa, me conheceram, começou a conversar e tal. Aí a cigana olhou assim, aquela coca aberta, assim, dá coca para nós. Jesus manda dividir. Eu olhei para a cara dela e falei assim, olha, vou falar uma coisa para a senhora. O mesmo Jesus que manda dividir é o mesmo Jesus que manda se converter, que manda congregar, que manda sair dessa vida que você leva. E esse Jesus não serve para você para nada. Então esse Jesus também não vai servir para você tomar minha coca. Você vai tomar coca na cadeia. Aqui não. E encerrei o assunto por aí. Então cuidado, porque as pessoas elas vão querer o teu Jesus só naquilo que interessa para elas. Elas vão te amar, vão dar atenção, vão ouvir a palavra, mas me dá isso aqui, me ajuda aqui, uma cesta básica, paga minha luz, dá um dinheiro, orar quando está enfermo. A cigana falou para mim assim, eu tinha uma ferida desse tamanho na perna, fui lá nessas igrejas que você fala, fui curada, ó, sumi de lá. Falei, tranquilo. Jesus curou 10 leprosos, só voltou um, isso aí ele está acostumado. Lá no final da história que é o seu problema. Te curar e você ir embora, ele está acostumadíssimo. Só que no juízo final, aí lá vai ter outra conversa. Toma cuidado só com o último dia. Agora você pode fazer o que você quiser. E assim foi. Então, cuidado com os exploradores da tua fé. Cuidado com os exploradores do seu, até do seu título pastoral. Ah, você é pastor? Então me ajuda aqui. Mas você não é pastor em nada na vida da pessoa. Agora, para levar a cesta básica para ela, você é pastor. Você fala, irmão, não funciona assim. Vai se posicionar em Deus, vai buscar em Deus. E se for de Deus, eu vou arrumar uma cesta básica para você. Mas vamos para a igreja, vamos congregar, vai orar. Quem sabe é essa a porta que Deus vai usar. Mas pare de ser explorado por causa daquilo que você tem e as pessoas não querem, elas só querem comer disso, só querem levar vantagem sobre a sua vida, sobre as suas costas. Saia desses ambientes. Ah, eu tenho dó de mandar tomar coca na cadeia. Então você vai ficar sendo roubado. Porque Deus não está te mandando dividir isso daí, porque a pessoa não quer isso aí, ela só quer afrontar a tua fé e comer daquilo que é seu. Eu tinha dinheiro para dar uma coca para aquelas ciganas lá? Tinha. Mas espiritualmente eu não podia fazer aquilo. Não é questão de você ter condição ou não ter condição, mas espiritualmente você vai estar atrapalhando a pessoa, não vai estar ajudando. Saia desse lugar. É sanguessuga e dadá. Canequinha de Satanás para explorar a tua vida. Saia desse ambiente. Essa pessoa está só te explorando. Fecha a porta que você vai ver ela embora. Senta e fala assim, ô fulano, até agora eu pude te ajudar aqui, agora continua caminhando aí no evangelho, mas eu não vou poder fazer isso mais a partir do mês que vem. Você vai ver ela, ó, porque ela não quer nada com Jesus, ela só quer com a vantagem que ela está levando. Ai, pastor, mas eu vou perder essa alma, ela já está perdida. Ai, mas eu vou, irmão, já era, ela não quer nada com Jesus, ela só quer te explorar. Entenda isso, pode perder esse medo. Ela não quer. Ela só quer ficar no ambiente de exploração. Então ela não quer o teu Jesus, ela não quer ir na igreja, ela faz tudo no automático e na marra. Para ela é igual ela ir trabalhar, igual ela ir em qualquer lugar, porque ela sabe que ela vai num culto, você vai ficar toda emocionada porque ela foi num culto e você vai de novo mandar para ela a cesta básica, pagar a luz, pagar o gás, pagar o negócio, como nós já passamos diversas vezes dentro das igrejas aqui em Duartinho. Pessoas que ficam pulando de igreja em igreja atrás de assistência social, pagar gás, pagar a luz, pagar a água. Parou de fazer, vai para outra igreja. Parou de fazer, vai para outra igreja. Porque não querem Jesus. É aquilo que Jesus falou, meu, vocês estão atrás de mim por causa de comida. Vocês não querem nada comigo. Eles querem só comer. Eles querem só se aproveitar da minha presença. Então, ore ao Senhor. Se você está nesse lugar de abusos, feche essa porta. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, apóstola Fátima, 7h30, em nome de Jesus. Shalom, shalom.